Meu nome é Carol. Não é Ana Carolina, é Carol. Eu tenho 30 anos, eu sou profissional da área da saúde e eu vivo uma vida bem normal. Vivia, pelo menos até 2010. E era uma vida normal que eu gostava muito, né? Eu tinha minha casa, meu trabalho, meu marido, minha filha. Então, era uma vida bem tranquila, meu emprego. E a história que eu vou contar para vocês talvez não seja tão engraçada, nem seja tão triste, né? Eu posso dizer que ela é triste, mas ela não é tão triste. A gente pode mudar a tristeza, né? Então, vamos lá. Essa aqui é minha filha, a Ana Luísa, minha filha única, 7 anos. Nessa foto, inclusive, era o dia do aniversário dos 7 anos dela. Eu não sabia, mas 2 meses depois dessa foto, minha vida e a vida dela iam mudar assim, profundamente. Então, a Ana Luísa ela era uma criança completamente normal de 7 anos. Eu não vou dizer normal, porque eu acho que, para mim, toda mãe que é coruja sempre acha seu filho fantástico. Eu tentava não fazer isso, mas agora eu sempre vou falar que ela era maravilhosa. E ela era, né, uma criança muito inteligente, que vivia sua vida, se alimentava super bem, tirava excelentes notas, nunca me deu nenhum tipo de problema de saúde. E um belo dia, a Ana Luísa, numa sexta-feira, estava estudando, fazendo as tarefas para ficar livre no final de semana, e também que tinha prova de matemática na segunda, então a gente fez tudo que tinha para fazer na sexta, e no final de semana ela não passou bem. Ela passou mal, com enjoo, com uma sonolência, e eu acho que se eu perguntar o que os médicos... Perguntar para vocês o que os médicos disseram no dia que eu levei ela no pronto-socorro, todos vão acertar. Isso é uma virose, né? E aí, eu não me conformei com aquilo, eu sou da área da saúde, então eu via que tinha alguma coisa errada com a minha filha, ela não sabia dizer o que era, eu também não. Mas na segunda-feira, por eu ter amigos da área médica, ela fez um exame de ressonância magnética e ela estava com um câncer grave, um câncer agressivo e um câncer, assim, terrível, né? A palavra câncer já é terrível, mas o que ela tinha era o pior de todos. Dentro da literatura da medicina pediátrica, ele era um dos mais difíceis. Então, naquele momento, foi muito difícil. O médico falou, olha, era numa terça-feira, ele falou assim, você tem como comprar uma passagem hoje e ir embora daqui? Né? Então, assim, Manaus é como se fosse outro país, né? É uma região muito esquecida. Então, naquele contexto, eu saí da consulta às 11 da manhã, eu liguei para os meus chefes, eu avisei minha família, eu fechei a porta da minha casa e fui comprar uma passagem e ir embora. Mas no dia seguinte, a Ana Luísa não acordou bem. E a gente não conseguiu sair de lá. Só com uma UTI aérea, uma dificuldade muito grande para sair daquela terra. E nós conseguimos chegar em São Paulo. A Ana Luísa ela fez um tratamento de ponta no Hospital AC Camargo, depois de muita dificuldade, a gente conseguiu, da terça até a sexta-feira. Na sexta-feira, dia 24 de setembro de 2010, eu estava em São Paulo com a minha filha. Ela fez um tratamento de ponta, ela teve uma resposta muito positiva ao tratamento, apesar de ter poucas chances de cura, né, uma sobrevida muito curta. Ela teve um tratamento humanizado, um tratamento maravilhoso. E foi graças à ajuda de muita gente, que nos ajudou de diversas formas. Ela fez um transplante de medula óssea autólogo, que foi a mesma modalidade que o ator Reinaldo Gianecchini fez, né? Então, quem teve contato com a história dele sabe que é um tipo de tratamento muito grave, muito difícil. E, naquela ocasião, estava só eu, meu marido e minha mãe em São Paulo, com alguns amigos, e ela precisou de doação de sangue. Por quê? Porque o transplante de medula autólogo é uma forma terapêutica para aumentar as chances de cura, porque pode ser que exista alguma célula cancerígena no corpo da Ana Luísa e essa célula precisa ser combatida. Eles aplicam uma dose cavalar de quimioterapia, ela fez quimioterapia por 96 horas seguidas, ininterruptas, e após esse período é reinjetada a medula, que ela própria coletou anteriormente, né? Essa fotinha aqui embaixo, ela estava fazendo a coleta da medula, e naquela fotinha ali de baixo, ali do lado de lá, ela estava na UTI. Foi um período muito crítico, e ela precisava de 8 a 9 bolsas de sangue por dia. E eu era da região norte, minha filha é da região norte,
Meus amigos da região norte, ninguém até aquele momento sabia, mas nós não podíamos doar sangue para bancos de sangue da região sudeste. Né? Existe uma incidência de malária forte na região norte, e, enfim, a gente não podia doar sangue. Então, naquele momento, eu já estava escrevendo um blog, contando o dia a dia da minha filha, e algumas pessoas tentaram se solidarizar e tentaram ajudar de alguma forma, mas eu fui para a internet e coloquei no Twitter, né, que minha filha, naquela ocasião, as pessoas já tinham uma hashtag que se relacionavam a ela, muitas pessoas acompanhavam, inclusive meus amigos e parentes e tudo, que era Força Ana Luísa, e eu pedi doações de sangue. E eu não imaginava, mas naquele momento eu me conectei com as pessoas de uma forma muito forte, né, e a partir dali, várias pessoas retuitaram, pessoas ajudaram a compartilhar essa informação. Era carnaval, né? A minha preocupação era, além de tudo, era o carnaval, porque os bancos de sangue estavam com falta de sangue. Esse período é sempre muito crítico. Então, o que a gente fez? Nós fomos para a internet e as pessoas começaram a ajudar. Mas não adianta você compartilhar e não ir doar. Né? Compartilhar, a gente teve... Na ocasião, nós tivemos 8.000 pessoas solicitando ajuda para a minha filha em pleno carnaval. Eu estava na UTI com ela, e enquanto a gente assistia as escolas de samba, porque era o único canal que a gente conseguia assistir, eu estava desesperada, sem saber como que ela ia sair daquela situação. Mas 300 pessoas foram doar sangue para minha filha. Né? 300 pessoas no carnaval, em 2 dias. 300 pessoas que não conheciam minha filha, que não me conheciam, que não conheciam ninguém, foram doar sangue para ela. E salvaram a vida dela naquele momento. A Ana Luísa saiu do hospital, ela recebeu força de muita gente que mandava fotos, e eu compartilhava isso com ela. Ela ficava muito feliz, obviamente. E ela saiu do hospital, ficou super bem. Começou a se alimentar melhor na UTI, começou a brincar como ela sempre brincou. E nós conseguimos sair do hospital. Né? E passado um mês, mais ou menos, ela estava super bem. Graças a Deus, livre da doença, e a gente estava se preparando para voltar para Manaus. E durante esse período do carnaval, foi quando uma outra história chegou para mim. Né? Chegou a história da Júlia, aquela pequenininha ali do lado da mãe dela, a Soraya, que está ali, cadê? Está bem ali, minha parceira, minha amiga, minha irmã. Eu não conhecia a Soraya leu o blog de onde eu falava sobre a minha filha, e ela, tomada de desespero, soube que a filha dela, a Júlia, também tinha um câncer grave e muito agressivo, tal qual da minha filha. O palavrão que eu chamo, era o nome do câncer da Ana Luísa era rabdomiossarcoma. Eu não sabia nem que isso existia. E o da Júlia era um neuroblastoma na suprarrenal. Ela era um bebezinho de 1 ano e meio, com um câncer tão grave quanto o da minha filha. E ela fez o percurso igual ao meu, desesperador, saiu de Manaus e chegou em São Paulo. E quando a gente estava prestes a receber alta, eu conheci a Soraya pela primeira vez, e ela estava também tratando a filha em São Paulo. Essa é a Júlia. A Julinha, essa foto, ela já estava doente, igual a minha filha. Mas ela não sabia. Ela estava num passeio na Disney, um passeio com a irmã mais velha, a Giovana, com o pai Paulinho e a Soraya, super feliz. E teve uma febre. Uma febre que é um sintoma que toda criança tem. Passado um mês disso, ela estava com um câncer, um tumor de mais ou menos 11 centímetros no abdômen. E a Júlia também era uma criança linda, fantástica, esperada, planejada. A filha mais velha da Soraya, a Giovana, tem hoje, vai fazer 11 anos, na época tinha 8 anos. E a Júlia era um bebê que era muito querido, muito esperado, né, para completar essa família. Um bebê saudável se alimentava super bem. Então, assim, a gente não sabe até que ponto você está imune. Na verdade, o câncer, eu costumo dizer que é uma doença totalmente democrática. Ela atinge crianças, idosos, adultos, jovens, mulheres, homens, pretos, brancos, gordos, amarelos, bonitos, feios, não interessa. Ela pode atingir a qualquer momento e você nunca vai estar assim, preparado para lidar com isso. A Júlia também passou por uma situação de necessidade de doação de sangue. E a Julinha foi capa da revista Veja São Paulo, né? Foi o que gerou muita comoção, então, por isso, as meninas eram muito acompanhadas pela internet. A torcida era muito grande, não só por parte dos parentes e amigos, mas principalmente de pessoas que não conheciam a gente. Então, a gente costuma dizer, eu e a Soraya, que
a gente tem um carinho muito grande por pessoas que amavam as nossas meninas de uma forma assim inexplicável, né? E enquanto a gente estava tratando as nossas meninas e lutando pela vida delas, nesse momento tem muitas mães que estão nos hospitais lutando pelos seus filhos. Mas naquela ocasião, em 2010, em Manaus, existia, e isso é muito difícil de a gente numerar, porque em Manaus, a região norte como um todo, os 7 estados que compõem a região norte, eles estão lá esquecidos. Então, é muito difícil você coletar dados. Mas naquela ocasião, existiam mais de 5 milhões de crianças e adolescentes na região norte. O INCA estimou que pelo menos 800 novos casos de leucemia aconteceriam naquele ano, só as leucemias. Minha filha não teve leucemia, minha filha teve um tumor sólido, e a filha da Soraya também. Então, esse é um número que é um número falso, mas é um número que era o que a gente tinha para entender. No Amazonas, existem só 2 hospitais que tratam criança com câncer, e no Pará, 1. Então, em 7 estados, existem 3 hospitais que atendem a criança com câncer. Não são hospitais infantis, essas crianças são tratadas junto com os adultos, faltam médicos, faltam leitos, então é uma situação muito difícil, né? Eu não tive essa experiência com o tratamento no Amazonas, porque minha filha, logo no primeiro momento, foi dito, vai embora. Né? E assim foi quando eu encontrei vários outros amazonenses, roraimenses, acreanos, paraenses, que passavam por uma situação ainda mais difícil que a que eu estava passando com a Soraya. Então, a gente percebeu que para os 800 novos casos, que era uma estimativa, baixa, inclusive, de leucemia, nós conseguimos encontrar nesses 3 hospitais, em 2010, só foram feitos 55 diagnósticos. Então, onde as crianças estavam? Elas não estavam sendo diagnosticadas, ou se não, já tinham morrido, ou então já tinham ido embora. O caso da Ana Luísa já tinha ido embora, a Júlia também tinha ido embora. Então, para cada criança que se trata na região norte, 7 precisam ir embora de lá. Ou morrem. Essa é a realidade. Então, pensando nisso, e também com base em tudo que a gente presenciou, vendo outras famílias e tendo recebido tanta ajuda, após o falecimento das meninas, a Júlia faleceu em maio de 2011, pouco depois do diagnóstico. A Ana Luísa faleceu em julho de 2011, depois de 10 meses de tratamento. Apesar de estar livre da doença e pronta para voltar para Manaus, o câncer voltou e a Ana Luísa faleceu em 1 mês, depois que o câncer voltou, né? E por isso nós nos juntamos, esse é meu marido, ali no canto é o Paulinho, o marido da Soraya, e diante de muita dor, porque a Ana Luísa era minha filha única, e mesmo que eu tivesse 10 filhos, perder um filho não é uma coisa de ser humano, eu acho que ninguém está preparado para isso, nós resolvemos criar o Instituto Alguém. Alguém, na verdade, é o que você precisa para resolver um problema no momento desse. Eu precisava de alguém que me arrumasse uma UTI aérea, eu precisava de alguém que me indicasse um médico, eu precisava de alguém que me passasse o número de um hotel para me hospedar. Mas, na verdade, a palavra alguém, ela deriva do Ana, Luísa e Júlia unidas em missão, que também não é a missão que a gente queria para as nossas filhas. Né? A missão que eu queria, eu comentei com uma das organizadoras, era que ela estivesse aqui, sentada, olhando, rindo de mim, porque ela adorava me zoar. Então, eu queria muito que ela estivesse aqui hoje. Ela estaria com 10 anos. E a Julinha também. Mas não é bem, a gente não sabe os nossos destinos, né? E nós criamos o Instituto no dia 8 de outubro de 2011, 3 meses depois do falecimento da Ana Luísa. Né? Nós temos a ajuda de muita gente. O Instituto Alguém não tem uma sede física, né? Talvez agora, em outubro, a gente consiga uma sede física, um escritório para reunir com as famílias, mas, essencialmente, o nosso trabalho é ajudar crianças que, assim como a Ana Luísa e Júlia, precisavam sair da sua casa para buscar cura, dar todo o suporte que a gente recebeu. Então, nada mais é do que pura gratidão. Né? Não é fácil, as pessoas me perguntam e perguntam para a Soraya, o que vocês têm na cabeça de mexer com isso? Vocês perderam as filhas de vocês. E eu só posso dizer que eu estive do lado da minha filha, a Soraya do lado da filha dela 100% do tempo, e eu nunca vi minha filha entregue à tristeza. Né? E uma ocasião, eu estava chorando, eu me segurava muito para não chorar na frente da minha filha, e ela falou, mãe, por que você está chorando? Se eu que estou doente, não é você. Né? Então, se ela foi capaz de falar isso para mim com 7 anos, eu me pergunto, por que eu vou chorar, tendo tantas outras mães que precisam de um apoio que eu posso fazer com um telefonema, com um e-mail, angariando fundos, tentando contar uma história, e é o que a gente tem feito. Né? Com toda uma equipe,
sem uma sede física, sem apoio do governo, sem nada. A gente faz aquilo que a gente recebeu, a gente disponibiliza para essas famílias. E agora, em outubro, a gente completa 2 anos de atividades, né? Desde 2011 já foram, hoje são 52 crianças, mas eu já recebi por e-mail mais uma criança, então são 53, que chegando em Manaus nós já vamos desenrolar para que essa família embarque para buscar a cura dos seus filhos, né? Então, são muitas crianças, muitas delas já foram e já voltaram, e a gente teve a oportunidade de ver nos olhos dessas famílias aquilo que a gente gostaria de ter tido. A gente teve a oportunidade de estar com mães que perderam seus filhos e passando para essas mães, você não vai morrer. Porque eu achava que eu ia morrer, mas eu não morri. E, então, são todas essas crianças, são algumas delas, não são todas aqui, mas é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E visite o nosso site, tenha conhecimento do Instituto Alguém e divulgue essa ideia. Para a gente é muito importante.